Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, Thiago Fontes, canal Vascaíno do Cerrado, trazendo um vídeo de pós-jogo. Terminou agora há pouco, Vasco 3, CRB 0, partida válida pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Se você conhece o canal, curte, conta com o seu joinha, o seu like aí, que é importante para ajudar o canal a ser recomendado na plataforma do YouTube. Chegou a primeira vez, te convido a assistir os vídeos. Se gostar, se inscreve, compartilha, segue o @Vascaíno do Cerrado lá no Instagram, e vamos aqui seguir com o nosso vídeo de pós-jogo, hoje mais tranquilo, com o resultado, obviamente, um resultado importante que faz o Vasco chegar a 7 pontos, a 7ª colocação do Campeonato Brasileiro. Ganhamos de 3-0 do CRB, mas para mim um resultado muito mentiroso. O Vasco não jogou esse futebol para ganhar de 3-0. Talvez uma partida ali de 1-0 ou 2-1 no sufoco transmitiria melhor o que foi o jogo entre Vasco e CRB. Isso eu tô sendo clubista, viu? Porque o CRB chegou a dominar a partida, meter bolas na trave, ter oportunidade. Tanto é que o zagueiro Gum, na hora de sair, deu uma entrevista muito chateado, muito revoltado, porque aconteceram falhas defensivas. Obviamente ele está chateado com o sistema defensivo do CRB, que deu umas vaciladas, mas ele questionou o fato do CRB perder muitas oportunidades no primeiro e no segundo tempo, e talvez a síntese aí do que foi a partida. O Vasco ganha jogando num esquema diferente. A gente entra num 4-4-2, que é o esquema que todo torcedor pede, e aí a gente precisa separar algumas coisas na hora de fazer essa análise. Esse é o Vasco que eu espero, que eu queria, que eu desejava, o que eu desejo? Não. Esse é o Vasco que esses gestores conseguiram colocar dentro de campo. Um time muito, mas muito limitado, muito medíocre. Só que eu não posso também desqualificar os profissionais, querer fazer como fizeram, faixa, dizendo que iam matar, tacar pedra no carro de jogador. Acho que se vocês querem, guardem essa energia de protesto e cobrem de quem tem que ser cobrado, que são os gestores, né? Aí o Vasco entra no 4-4-2, um esquema para compactar o meio de campo. Aí é onde eu falo que a gente tem que separar as situações. Esse não é o Vasco que eu quero, é um Vasco muito limitado, mas eu tenho que comentar, eu tenho que torcer dentro da minha realidade, ou da realidade que se tornou o Vasco da Gama, que é esse time aí. Então, partindo dessa realidade, por mais que o Cabo esteja errado, que eu acho que o Cabo errou pra caramba, toda essa preparação do Campeonato Carioca, forçando esse time a jogar com 3 atacantes, um time que não tem meias de criação, um time que não consegue ter uma transição legal, inventando de jogar com 3 atacantes, que foi o mesmo erro ocorrido com o Abel Braga, com o técnico Ramon. Não existe o Vasco com tão pouco material humano, ou com material humano tão desqualificado, ficar forçando um jogo com 3 atacantes. Se você é um time limitado, jogue como um time limitado. E essa é a nossa nova realidade. O nosso time é feio, é fraco, mas os caras têm que correr e o treinador tem que ajudar. Ele tem que entrar como entrou hoje. Hoje a gente entrou, como eu falei, no 4-4-2, o Lucão entrou no lugar do Vanderlei, que teve um problema, né? Testou positivo para o Covid, então o Lucão deve ser o jogador nas próximas partidas do Vasco. Houve uma inversão nas laterais que muita gente gostou, tirou o Léo Mato, colocou o Zeca na lateral direita, o Zeca que consegue dar mais profundidade, chegar mais na linha de fundo, fazer cruzamentos. Então, botou o Zeca na lateral direita e o Riquelme na esquerda, que jogou muito. Muita gente questiona o Riquelme, que é um garoto, é jovem, é franzino, já falei também, fisicamente ele não está no ideal ainda, mas é um jogador liso, é um jogador que consegue ser mais agudo, consegue fazer ultrapassagens, no mano a mano ele consegue ser melhor, é mais habilidoso. Então a gente veio com essa lateral diferente. Na zaga, Castan e o Hernando. No meio de campo a gente teve um quarteto ali para ver se conseguia dominar as ações no meio de campo. Para isso o técnico Marcelo Cabo colocou 2 volantes, o Bruno Gomes e o Rômulo, 2 meias, né? O Marquinhos Gabriel e o MT, né? O MT que jogou bem até, um jogador habilidoso, diferenciado.
Depois sentiu, foi substituído e no ataque entrou com 2 atacantes, o Morato e o Cano. O Morato, para mim, sem condição de ser titular desse time, né? Tanto que o problema é quando você coloca o Léo Jabá de titular e não joga nada. Agora, quando ele entra no segundo tempo, ele faz o que fez hoje. Fez gol, fez a jogada do terceiro gol. Então, a gente dominou as ações. O Vasco conseguiu jogar muito mais porque estava com um esquema diferente, com 4 jogadores no meio de campo? Não conseguiu. Mas, pelo menos dessa vez, a gente não foi dominado dentro de casa, como a gente foi contra o time lá do Paraná, né? O Operário, como a gente foi dominado pelo Avaí, né? Embora o CRB tenha tido mais posse de bola, tenha chegado mais vezes ao ataque, tenha levado mais perigo ao gol do Vasco, a gente não foi um adversário entregue como foi nas outras partidas. A gente ainda conseguiu jogar um pouco melhor, ou conseguiu igualar ou jogar de igual para igual, que eu acho que isso, para esse time limitado, já é um grande feito. Então, esse esquema 4-4-2, ele tinha que ter sido mais utilizado no Campeonato Carioca, tinha que ter sido mais testado, mais treinado. É óbvio que se você cria um esquema agora trocar o pneu com o carro andando, precisa de um tempo para esse time encaixar e jogar legal. Mas você já vê uma solução para um time limitadíssimo. Salva-se o emprego do Marcelo Cabo, como eu falei. Para mim, ele não deveria ser mandado embora, porque apesar dele estar errando no trabalho dele, o time é limitadíssimo, né? Talvez se ele com essa cabeça, com essa mentalidade, mudando a forma do Vasco jogar, não precisa mandar o Marcelo Cabo embora. A gente vai ter problema para trazer um outro treinador vai se adaptar, vai implementar um outro trabalho. Daqui a pouco acabou o primeiro turno, a gente tem que se ajeitar com o que tem. O grande problema do Vasco está lá em cima, como eu falei em vários vídeos aqui, #fora do Vasco, Jorge Salgado, Carlos Osório, Vitor Roma, Horácio Júnior, Adriano Mendes e toda essa corja que está dentro do clube. Fora do Vasco. Agora a gente tem que ter calma para a gente não agir com uma emoção e acabar complicando mais ainda a vida do Vasco. É importante a gente sobreviver à Série B, é importante a gente voltar para a Série A. Então o Cano acha um gol ali numa bola que o Marquinhos Gabriel bota na área e ele de cabeça faz o gol, né? Um golaço do Cano. Depois o Léo Jabá faz um gol onde a bola também rebate numa dividida ali com o Cano e sobra pro Léo Jabá e ele faz o segundo gol. No terceiro gol, o Léo Jabá vai à linha de fundo, constrói uma jogada bacana. O menino lá, o Matias Galarza, rola a bola e o Marquinhos Gabriel faz o terceiro gol. O Vasco ganha 3-0. Placar justo? Não. Placar super mentiroso. Super mentiroso. Não, ele não é fiel com o que foi a partida. Talvez um empate seria fiel com o que foi a partida, mas nesse momento a gente não precisa ou não tem que pensar em jogar bem. Precisamos pontuar. O Vasco ia ficar 4 pontos, ia ficar muito difícil ou muito complicado, pressionado para que o Vasco se recuperasse no campeonato. Então é bom a gente respirar, chegar um pouquinho mais lá na frente, colar no bloco lá de cima, ter tranquilidade, porque eu repito, gente, eu tenho ódio, eu tenho raiva, eu tenho tudo que você imaginar desses caras e com o que eles fizeram com o Vasco. Mas a gente precisa separar todo esse ranço do campo. A gente não pode atingir os jogadores, que é o que a gente tem. O que tem é isso aí, né? E inclusive o próprio Léo Jabá, quando acabou o jogo, o repórter foi entrevistá-lo, eu não vou botar imagens aqui porque tá dando problema para os canais, né? E perguntou para ele sobre o que aconteceu, o episódio lá em que o carro dele foi apedrejado, e ele falou que ali ninguém é moleque, todo mundo é pai de família, tá brigando para levar o melhor para dentro de campo, são profissionais, recebem salário, a torcida tem sim que protestar, tem o direito de protestar, mas sem agredir, sem agressões. Se for dessa forma, ele é contra, e eu também sou contra. Acho que não tem que quebrar carro de jogador, não tem que bater ou agredir jogadores. Se você quer cobrar, que vá cobrar dos verdadeiros responsáveis pelo Vasco estar hoje disputando uma partida de igual para igual com o CRB e às vezes até tomando sufoco com uma posse de bola melhor para o CRB. Beleza? Então é isso, o Vasco ganha, consegue 3 pontos importantíssimos para respirar, para poder se reorganizar. O Marcelo Cabo agora que treina esse time para jogar no 4-4-2,
para a gente poder ter jogos mais interessantes, e não esse jogo onde no final ele acabou metendo 4 volantes e ficou ali bravejando fora de campo, dizendo que nem com 4 volantes esse time consegue marcar, consegue pegar. É um time que muito, mas muito longe do ideal, mas infelizmente é o que deram pra gente torcer. Eu não vou deixar de torcer pro Vasco por causa desse bando de filho de uma mãe, não vou xingar hoje. Tô tranquilo, ganhamos, isso era importante. Quero a sua mensagem, quero o seu comentário. Grande abraço, fique com Deus e saudações vascaínas.